Olá, galerinha do terceiro ano de Tia Ídila. Estamos começando a nossa aula de ciências. E aí, vocês gostaram da aula anterior? Que nós falamos sobre os ambientes em que os animais vivem. Ambiente aquático, terrestre e semiaquático. Nós vimos alguns animais que vivem nesses ambientes. Vimos também a classificação dos animais de acordo com a sua alimentação. Carnívoro, que são aqueles que se alimentam de carne. Herbívoro, que se alimentam de plantas. E onívoros, que se alimentam tanto de carne como de plantas. O ser humano é onívoro, porque nós comemos carne e também comemos vegetais, tá? Hoje nós iremos falar sobre a organização dos animais em grupos, certo? Então nós temos o grupo dos peixes, que são animais que vivem exclusivamente na água. Ele pode viver em outro ambiente que não seja o aquático? Não, ele só pode viver na água. Alguns vivem em água doce e outros em água salgada, Qual é o formato do corpo dos peixes? Vocês sabem? O corpo dos peixes, ele pode variar, no seu tamanho. Ele é coberto por escamas, onde o seu formato também pode ser variado, tá certo? Tem as nadadeiras que auxiliam eles, no seu deslocamento. É através das nadadeiras que eles conseguem nadar, tá? Temos as escamas, que é a pele do peixe, certo? E também as brânquias, que são as partezinhas por onde o peixe respira, tá? Então, nós temos aí uma imagem do peixe palhaço. Vocês lembram do Procurando Nemo? Então, o filme Procurando Nemo, o personagem de Nemo, ele é da espécie peixe palhaço. Temos um cavalo marinho e temos um tubarão martelo. Percebam que todos eles têm nadadeiras, certo? Então, os peixes, eles conseguem respirar debaixo d'água por causa das brânquias. O que são essas brânquias? As brânquias é como se fosse o nariz do peixe. É através delas que eles conseguem captar o oxigênio que está presente na água. Veja aí essa imagem. Vocês estão vendo, Tem aqui, tia vai mostrar com a canetinha. Olha que recursos legais tia Edila achou. Vou pegar uma canetinha verde, tá? Vejam, essa parte aqui do peixe são as brânquias. É através dela que o peixe consegue respirar debaixo d'água, certo? Aqui é a entrada da água, que é a boca do peixinho. A boca do peixinho, aonde a água entra e sai pelas brânquias, certo? Do outro lado é possível perceber por dentro da brânquia de um peixe, tá vendo? É aqui mais abertinha. Então, nós sabemos que os peixes, eles podem ter tamanhos variados, certo? Podem ser pequenininhos, também pode ser grandão, igual ao tubarão martelo, tá? Eles possuem nadadeiras para auxiliar no seu deslocamento dentro da água, é através dela que elas conseguem nadar. E sabemos também que eles respiram através de brânquias, que é por onde sai o oxigênio. Eles podem captar o oxigênio que está presente na água. Eles engolem a água e depois a água sai pelas brânquias, deixando dentro o oxigênio, certo?
Vamos ver agora os anfíbios. Vocês sabem o que são anfíbios? E aí, alguém tem uma ideia do que sejam anfíbios? Não? Vamos lá. Os anfíbios tem um que você já conhece. Na verdade, dois. Um que vive sempre presente na nossa casa, tá? E aquele bichinho que fica tá? Que é o sapo. Então, sapo, lagartixa, a salamandra, sabe? Aquelas minhoquinhas que é cheio de anel, são anfíbios. Então, a principal característica de um anfíbio, qual é? Ele tem a pele fina e úmida. O que seria úmida? Molhada. Então, se você topar na pele de um sapo, você vai sentir uma cosminha, uma aguazinha, tá? Então, a maioria dos anfíbios, ela é semi-aquática. Lembra que a tia falou dos animais semi-aquáticos? Eles vivem um pouco na terra e vivem um pouco na água, como o sapo. O sapo, quando ele é um girinozinho, que ele é o ovinho, né? Antes de ele se transformar naquele sapo grandão, ele é um ovinho. Então, o sapo adulto coloca os ovos, só que é dentro da água. E quando ele cresce, eles vão se transformando, parecendo em bichinhos, como se fossem uns peixinhos, umas minhoquinhas. E eles nascem dentro da água, tá? Depois que eles estão grandes já, com todo o seu formatozinho de sapo, que eles saem de dentro da água para viver na superfície, certo? Então, durante o período, eles vivem na água e no outro vivem aonde? Na terra. Eles também respiram por meio de brânquias, né, parecidos com os peixes. E depois que ficam adultos, respiram principalmente por meio de pulmões e pela pele. Então, a respiração de um anfíbio, ela é subcutânea. O que seria subcutânea? Subcutânea é a respiração através da pele, tá? Então, os sapos, as rãs, pererecas são os anfíbios que vocês normalmente conhecem. Mas temos também as salamandras e as cecílias, que também faz parte desse grupo. Que esse bichinho, como a gente conhece como cobras cegas, essa lagartinha aí preto, esse bichinho preto, tá? Então nós temos aí a foto, né, de um sapo, de uma salamandra e de uma cecília, que é como nós conhecemos como cobras cegas, tá? Então vamos ver o grupo dos répteis. Vamos lá ver o grupo dos répteis? Os répteis, diferente dos anfíbios, eles têm a pele seca. Eles não respiram através da pele, né? A pele dele não é úmida, né? Alguns, como serpentes e lagartos, têm a pele coberta por escamas. Quem já viu uma cobra, já teve a oportunidade de ver ou de topar em uma cobra, pode perceber que a pele da cobra, ela é meio escamosa, um pouco áspera, como se fosse de um peixe. Então, os lagartos e as serpentes, elas têm a pele escamosa, tá? E tem também os jacarés e os crocodilos, que têm um corpo revestido por placas de ossos. O corpo do jacaré e o do crocodilo, eles são feitos de placas, assim, aquelas postas de ossos duras. Não são maleáveis, não são frágeis, são bem duras mesmo, certo? E há também a carapaça das tartarugas. Alguém já conseguiu quebrar ou já tentou? Não façam isso, viu, crianças? Mas vocês já deram algumas leves batidinhas no casco de uma tartaruga?
É bem duro, não é? Então aquela carapaça, né? Ela é feita por placas de ossos, que é feita para proteger o corpo do jabuti, da tartaruga e dos cágados, né? Aí nós temos três imagenzinhas, né? Que é uma cobra, um jacaré e o jabuti, certo? Então, a maioria dos répteis é bem adaptado ao ambiente terrestre, né? Mas tem alguns que vivem, que são semi-aquáticos, como o jacaré, que ele é semi-aquático. Temos a tartaruga, que também é semi-aquática, tá? Né? E eles podem habitar regiões também desertas, onde chove muito pouco, tipo as cobras. E existem as espécies que vivem próximas à água e outras que são aquáticas, como as tartarugas marinhas. Existem espécies de tartarugas que elas são marinhas, ela vive apenas na água, tá? Então, todos os répteis respiram por meio de pulmões. Eles têm dentro do corpo dele, né, os órgãos internos, que tem coração, tem pulmão, tá? Então, é através do pulmão que eles captam o gás de oxigênio presente no ar, certo? Tá vendo aqui, ó? Nós temos uma imagem de um lagarto, aqui é um cágado bebendo água e uma tartaruga marinha, que ela às vezes sobe a superfície da água para poder respirar, tá? Vamos agora ver o igual ou diferente. O jabuti, o cágado, tartaruga marinha. Converse com a mamãe e com o papai para tentar descobrir quais são as principais diferenças entre o jabuti, o cágado e a tartaruga. Eles são iguais? E aí? Tem que descobrir, viu? Descobre aí com a mamãe e com o papai, pesquise direitinho, depois manda no e-mail da tia, tá? Ó, vamos ver as aves. Cadê as aves? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é ave, né? Todo mundo sabe. Então, as aves são aqueles animais que voam, mas nem todos voam. Por exemplo, o pinguim. O pinguim voa ou não? E aí? A galinha, ela voa, mas é uma ave. O pinguim também é uma ave, né? Então, nós temos aí pombos, pinguins e avestruz. Então, existe uma grande variedade de aves no planeta, várias e várias, né? E todas possuem asas, penas e bico. Aves não têm dente, tá, gente? Aves têm bico. Então, quais são as principais características de uma ave? Toda ave ela vai ter asa, pena e bico, certo? Para que serve as penas de uma ave? Ela serve para controlar a temperatura do corpo e para voar. Porém, algumas não voam, certo? Todas as aves têm pulmão, respiram o oxigênio que está presente no ar. Deixa a tia dar um exemplo mais simples. Na casa da vovó, é a avó de vocês que moram no interior, a maioria delas, né, das vovós, gostam de elas mesmas tratar a galinha. E a galinha, quando ela é tratada, assim que ela é morta, quando a vovó vai tratar, dentro dela, né, a gente consegue identificar o coração, o rim, a moela, é isso aqui, tá? Então, dentro do corpo da galinha também existem órgãos, como nossos, só que são menores, tá? Então, dentro das aves,
também existem pulmões, como nossos. Eles respiram através de dos narizes, né? Eles respiram o ar para receber o oxigênio, né? Elas são adaptadas ao ambiente terrestre. As aves, elas não vivem em ambientes aquáticos, elas são terrestres, certo? Mas temos algumas espécies que vivem próximas a lagos e rios e ambientes marinhos, porque alguns gostam de se alimentar de peixes. Então elas ficam ali mais próximas desses ambientes aquáticos para tentar caçar o seu alimento, certo? Vamos voltar ao que a tia tinha falado no início, que algumas aves, a maioria das aves, elas são capazes de voar, mas nem todas são, né? Quais são as que voam? Os pombos, gaviões, graças, né? As garças. Então, graças às asas e às penas que cobrem o corpo das aves todinha, eles conseguem voar. Aquele movimento de bater de asa, né? Movimenta as partículas de ar, fazendo com que elas levantem voo, certo? Mas também temos os pinguins, as emas e os avestruz, que são exemplos de aves que não voam. Apesar de terem asas e penas, elas não conseguem voar. Vocês sabem por quê? Por causa do tamanho, né? No caso do avestruz e das emas, é por causa do tamanho, elas são muito pesadas. E no caso do pinguim, né? As asas e penas, elas têm asas e penas, mas eles não voam, né? Aquelas asas servem como se fosse um tipo de nadadeira, né? Para facilitar a movimentação deles dentro da água para caçar peixes, tá? Outra ave que se locomove caminhando e que não voa são as galinhas, que a tia Edila já falou, né? São cheias de asas, porém elas não voam, certo? Então, a alimentação das aves geralmente está relacionada ao formato do bico, né? O bico fino, como o do beija-flor, permite com que ele se alimente de açúcares, de néctar, das flores. Os da arara e do papagaio se alimentam de frutos e sementes, porque eles têm aquele bico mais grosso, mais forte, então permite com que ele morda sementes mais duras, né? E tem as árvores carnívoras, que tem bico forte e curvado, que é assim, ó, né? Que é em formato de um ganchozinho, que eles conseguem rasgar e cortar a carne das suas presas, né? Os gaviões, eles gostam de se alimentar de roedores, certo? Então, vamos a esse desafio também. Vão acompanhando a tia, viu? Estamos na página 12. Página 12. Que nem todas as aves voam, você já sabe. Agora, você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? Pesquisa, tá, galera? E chegamos ao nosso grupo, o grupo dos mamíferos. Os seres humanos são mamíferos, porque a reprodução dele é gerada no ventre da mãe e nós mamamos quando saímos. Por isso que nós somos chamados de mamíferos, porque mamamos, né? No grupo dos mamíferos estão incluídos filhotes que se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, né? Quais são os filhotes que se alimentam pelo leite produzido pelo corpo da mãe? Cavalo, o ser humano, ovelha, porcos, tá? Depois de algum tempo que os animais nascem, né? Algum tempo o filhote começa a se alimentar como o adulto. Ele pode ser herbívoro, se alimentar somente de plantas, né? Carnívoro, se alimentar somente de carne. Onívoro, se alimentar de carne e planta. Ou detritívoro,
se alimentar de restos em decomposição, de materiais mortos, tá? Então, nós temos aí a imagem do ser humano amamentando e de uma égua amamentando seu filhote. Outra característica dos mamíferos é a presença de pelo. Se vocês pegarem no braço de vocês, tem alguns pelinhos, não tem? Nós temos pelos na cabeça, que são os cabelos, tá? Então, a quantidade e o tamanho pode variar, mas todos os mamíferos têm pelos em ao menos um momento da vida, certo? Então, os mamíferos podem habitar em ambientes aquáticos e terrestres. Como todos os mamíferos, né, respiram por meio de pulmões. Nós temos o pulmão que nos permite respirar. Então, assim, todos os mamíferos, cavalo, baleia, alguns morcegos, então, eles têm pulmões e respiram através dos pulmões, certo? Então, mais alguns mamíferos, né, que vivem na água precisam subir, botar o narizinho lá em cima na superfície da água, de tempos em tempos, para poder respirar, que é o caso das baleias e dos golfinhos, né? Quanto à locomoção, como é que eles caminham? Os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e voar. Quais são os mamíferos que caminham e correm? Seres humanos, cavalos, porcos, ovelhas. Os mamíferos que nadam, golfinhos, baleias. Mamíferos que voam, morcegos, né? Então, veja só. Agora nós iremos para a nossa atividade. Tia Ídola só vai dar até mamíferos. Na próxima aula nós iremos ver as outras classes, certo? Do grupo dos animais. Então, coloquem na página 18 do livro de ciências de vocês. Vamos lá, página 18. 18, cadê a página 18? Tá chegando a página 18. Essa vocês já fizeram, não foi? Beleza. Foi do dia 11, isso. Dia 11. Aqui, chegamos à página 18. Vamos lá. Leia a tirinha e responda as questões. Vamos ler essa tirinha? Alguns animais são carnívoros, outros são herbívoros. Então, aí nesse primeiro quadrinho, nós temos o desenho de uma onça e de uma vaca, tá? A onça é um animal carnívoro, pois se alimenta de carne. A vaca é um animal herbívoro, pois se alimenta de vegetais, de plantas, né? Da grama que fica ali pelo chão. Seres humanos são onívoros, isto é, o que foi, Dinho? Muitos humanos já são veganos. Então, nesse quadrinho do meio, Dinho, né? Ele está aí pensando, seres humanos são onívoros. O que são os onívoros? Se alimentam de quê? De carne e de vegetais. E no terceiro quadrinho, o que é que ele está querendo dizer? Que existem muitos humanos que são veganos, que não se alimenta de nada que tenha origem animal, tá? Então vamos lá. Letra A. Do que se alimentam os animais carnívoros? Dê um exemplo de animal que tem esse hábito alimentar. Tá fácil. Letra B. Do que se alimentam os animais herbívoros? Dê um exemplo de animal que tem esse hábito alimentar. Letra C. Do que se alimentam os animais onívoros? Dê um exemplo de animal que tem esse hábito alimentar. Letra D. Além de poderem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, que outro tipo de hábito alimentar os animais podem apresentar? Dê um exemplo. Tá fácil. Show, viu? Quero ver vocês dando show. Então vamos lá. Continuando. Terceira questão. Observem as imagens a seguir e responda ao que se pede. Para isso, utilize o que você estudou nesta unidade sobre o modo de vida e o corpo dos animais.
Que semelhanças podemos encontrar nestes dois animais? Vejam aí. Nós vemos, né, que tanto o tubarão como o golfinho tem nadadeiras, tem barbatanas, certo? Então, vocês vão dizer quais são as principais semelhanças entre um e outro. Que semelhanças podemos encontrar entre esses dois animais? Tá? Vocês podem falar também sobre o ambiente em que eles vivem, o tipo do corpo, como se locomovem. Letra B. Quais as principais diferenças? Então, tem diferença, né? Porque um é de um grupo e o outro é de um outro grupo, certo? Página 19. Vamos lá. Mais um desafio. Alguns animais conseguem se adaptar a diversos ambientes, sendo encontrados em muitas ou praticamente todas as regiões do planeta. Mas existe também aqueles que vivem apenas em determinada região ou em locais bastante específicos. Faça uma pesquisa sobre esse assunto e responda ao que se pede. Primeira questão. Dê um exemplo de animal que pode ser encontrado em várias regiões do planeta. Quais são os animais que podem ser encontrados em qualquer região do planeta? Qualquer lugar que nós formos, nós iremos encontrar esse tipo de animal. Segundo, dê um exemplo de animal que vive apenas em determinada região do planeta ou em um local específico. Tá bem fácil, galerinha, certo? Agora é só prestar bem atenção, viu? Não precisa fazer naquela carreira, faz uma parte de manhã, faz outra parte de tarde, sem muita pressa. E quando terminar, tira a foto, manda pro e-mail da tia Edla pra tia Edla corrigir. Tudo bem? Beijo e até a próxima aula. Tchau!